Oi galera, tudo bem com vocês? De novo eu dei uma sumida, mas, estou aqui de volta e vamos dar continuidade à nossa oficina de iluminação alternativa. Lembrando que essa oficina ela é contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi, da Secretaria de Cultura, agradeço demais. E vamos lá. Seguinte, eu vou mudar um pouco a estratégia das aulas, tá? Em questão mesmo das postagens de vídeo. Por que que eu acabo demorando muito tempo para postar o vídeo? Porque a parte teórica eu acabo gravando em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Porque a parte teórica sou mais eu explicando, enfim, né? Tenho tempinho de preparar o passo a passo, né? Do que eu vou falar, de como eu vou explicar. Então essa parte é bem mais fácil. E aí a parte da prática, né? Da confecção, demora um tempo a mais. Tem vezes que demora um dia todo para conseguir confeccionar um refletor. Tem vezes que demora mais do que um dia. Então o que eu vou começar a fazer agora? Eu vou postar uma sequência de vídeos teóricos, tá? Até porque os refletores, eles não vão ter mais uma ligação tão direta como estava tendo no começo. Que no começo estava falando sobre a luz natural, então vamos trabalhar com a vela, depois a artificial, então vamos trabalhar com outras coisas. Então tinha se complementava, né? E agora, claro que tudo se encaixa, mas não é necessário ter essa sequência para vocês compreenderem a parte teórica, né? Porque a parte prática vai ser um pouco diferente. Porque a gente vai confeccionar outras coisas, né? E coisas que são mais profissionais, né? Então, vou trabalhar dessa forma, tá? Porque aí o tempo que eu tô postando esses vídeos teóricos é o tempo que eu tô gravando a confecção dos outros. Então vai dar o tempo certinho de eu postei toda a parte teórica e depois eu postar todas as partes dos refletores, ok? Mas continuem assistindo. Pode ser que no meio, né, eu acabe postando uma prática, porque, por exemplo, na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de refletores. E eu tenho 2 tipos aqui em casa que eu posso mostrar na prática, e aí mostrar é bem mais simples, né? Vai ser como se fosse um teórico também, né? Mas vai ser a prática que eu vou mostrar como ele funciona, que diferença que ele dá, né? Enfim. Eu vou fazer dessa forma agora, tá? Qualquer dúvida, sempre podem me procurar, mandar mensagem no privado, deixar um comentário aqui embaixo, enfim, tá? Hoje nós vamos falar de como a luz ela pode ser utilizada no espaço cênico, ok? Dependendo do lugar e do movimento do refletor, nós temos um tipo diferente de iluminação, né? Essa iluminação ela pode ser classificada, ela pode receber um nome, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que antes, nós vamos entender um pouco melhor como funciona o palco italiano. Eu vou utilizar o palco italiano como referência, só para vocês terem uma ideia. Querendo ou não, o palco italiano é o que a gente acaba mais utilizando, né? Principalmente o pessoal da dança, o pessoal do teatro, orquestra, enfim, geralmente a gente está nesse quadrado, né? Claro que tem outras formas de visualizar esses outros tipos de palco, né? Palco arena, semi-arena, enfim, existem outros tipos de palco, mas é só utilizar o mesmo raciocínio, tá? Do que eu vou explicar agora, que vocês conseguem pensar a luz nesse palco específico, ok? Então vamos pensar o palco italiano. O palco italiano, como vocês sabem, é o palco quadradinho, né? Tem uma fotinha aqui para vocês verem. Atrás do palco, lá no fundo, a gente tem uma cortina preta. Essa cortina preta se chama rotunda, ok? E aí, de frente pro palco, a gente tem a plateia. E ali no limite do palco, a gente tem a boca de cena, ok? Que geralmente é onde os atores mais se prostam, né, para apresentar, porque é ali onde tem a melhor visualização, né, de todos os lados ali do público, ok? Lembrando que o palco italiano, todos os palcos, na verdade, a gente pensa em direita e esquerda,
de acordo com a visão do público, tá? Não é a visão de quem tá no palco. Então, por exemplo, digamos que eu estou num palco. Aqui é o meu palco. Essa é a minha direita, essa é a minha esquerda. Eu, como atriz no palco, tenho essa direita, essa esquerda. Só que a gente visualiza a direita e a esquerda do palco de forma invertida, de acordo com a visão do público. Então, essa é a esquerda e essa é a direita. Ah, mas por que tem essa diferença? Porque é invertido. Porque ajuda quem tá de fora, né? É porque geralmente a gente pensa assim, mas eu, ator, tô aqui no palco, então essa é a minha direita, essa é a minha esquerda. Só que quem faz as coisas por fora, né, digamos assim, quem faz a luz, quem dirige o espetáculo, quem faz o som, enfim, tá sempre do lado da plateia. Geralmente no teatro italiano tem o palco e o pessoal da sonoplastia, da iluminação, o diretor, enfim, fica tudo lá em cima, atrás da plateia ainda, né? Geralmente tem uma cabine em cima e eles ficam lá dentro. E aí eles têm essa visão de direita e esquerda de acordo com a plateia, o que ajuda muito, né? Então, assim, muda pra quem tá no palco. Então, eu, atriz, eu tenho que entender que essa vai ser a minha esquerda e essa vai ser a minha direita. Então, se o cara da iluminação fala pra mim, vai pra esquerda, então eu sei que não é a minha esquerda, é a esquerda dele. Fica mais fácil pra quem vai fazer a iluminação, sonoplastia e tudo mais, e pro ator é só inverter esse lado, tá bom? O palco, ele pode ser dividido em 9 áreas. Então, a gente tem esse palco quadrado, mas a gente pode dividir ele em 9 áreas. Central, esquerda e direita, ok? Então, a gente tem a central alta, central baixa, central média, esquerda alta, esquerda média, esquerda baixa, direita alta, direita média e direita alta. Eu falei errado? Direita alta, média e baixa. Acho que eu não falei baixa, né? Enfim, entenderam? Então, a gente pode dividir o palco, né, nessas 9 áreas. Entre essas 9 áreas, nós temos 5 que são como posso dizer? Que são a de melhor visualização do público. Então, se o ator, se o bailarino, se o circense, enfim, tiver nessas 5 áreas, em uma dessas 5 áreas, é melhor para visibilidade, tá certo isso? Da plateia, tá? De quem tá assistindo. Então, são as 5 áreas que a galera consegue enxergar melhor. Independente se eu tô lá no fundo, se eu tô bem na frente, se eu tô lá pro cantinho, enfim, eu consigo enxergar de forma perfeita. Então, o ator, o bailarino, o circense, enfim, tem que pensar em utilizar mais essas 5 áreas do palco. Pensando ainda no palco, a gente pode dividir ele entre fundo, meio e frente, tá? Pensando no plano alto, médio e baixo, que diz respeito às suas 3 dimensões, ok? Que é comprimento, profundidade e altura, tá? O comprimento, a gente pensa então em esquerda, centro e direita. Profundidade, a gente pensa em fundo, meio e frente. E a altura, a gente pensa no plano alto, médio e baixo, tá bom? Ter essa noção de dividir mesmo essas áreas do palco, dividir essa questão da profundidade, comprimento, altura, ajuda muito quando você for criar um mapa de luz, né? Criar uma iluminação para um espetáculo, né? Pensar que, com um tal refletor eu posso iluminar só aquele quadrado. Então, é muito importante ter essa noção de como é o palco, como dividir esse palco na hora de criar o seu mapa de luz. Existe uma outra coisa muito importante, tá? Então, vamos pensar no palco italiano de novo. A gente tem lá a rotunda, tem a boca de cena, tem as coxias. Geralmente, a gente tem 3 coxias, né, laterais. E aí, agora vem a parte, né, mais importante. Aonde ficam as varas de luz? Nós temos 4 varas de luz, geralmente. Gente, tudo é muito subjetivo, tá? Se a gente for pensar num palco italiano padrão, a gente tem 4 varas de luz, que é a vara de luz. Uma vara de luz fica
em cima da plateia, então fica fora do palco, ali de frente para a plateia. E nós temos 3 varas de luz que ficam dentro do palco, né? Que aí fica no meio, frente e fundo, tá? Mas pode ser que vocês vão em algum lugar participar de algum festival, alguma coisa que tem 2 varas de luz, que tem 1 vara de luz. Então é importante perguntar, né, para esse lugar quantas varas tem, o equipamento que eles têm, mas enfim. Mais pra frente eu vou explicar como criar um mapa de luz e aí vocês vão entender um pouco melhor. Mas geralmente a gente tem 4 varas de luz, ok? Mas vamos para a parte mais importante agora, que é a parte que eu vou falar para vocês, né? A classificação desses tipos de luz, como eu posso utilizar a luz, né? Nós temos a luz frontal, a luz que vem de frente para o palco, geralmente na primeira vara de luz, naquela que fica ali em cima da plateia, ou caso o teatro não tenha essa 4ª vara, né, lá da frente, fica ali na primeira vara de luz dentro do palco, tá? A luz frontal, ela pode ser luz frontal direta, ou seja, uma luz reta, uma luz chapada, que tem pouco contorno nos olhos e nos lábios. Ou pode ser uma luz frontal cruzada, que é uma luz mais suave, né, com mais dimensão. Geralmente, nós preferimos usar a luz frontal cruzada, porque vai pegar mais parte do palco e vai dividir um pouco melhor. A luz frontal, ela também gera algumas sombras, tá? Então, se você for utilizar só a luz frontal, sem um contraluz, vai gerar sombra no seu espetáculo, na sua concepção, ok? Nós temos o contraluz, então uma luz que vem de trás, lá da última vara do palco, e ela ilumina as costas dos atores. Geralmente a gente usa a luz frontal junto com o contraluz. É muito raro a gente utilizar o contraluz sozinho, tá? Por quê? Porque o contraluz, ele rebate os efeitos da luz frontal, né? E minimiza as sombras. Então, se você utiliza a luz frontal com o contraluz, provavelmente você não vai ter sombra nenhuma. O contraluz dá mais profundidade e plasticidade para a cena. E também pode ser direta ou cruzada, tendo esse mesmo efeito da luz frontal, né? Se for direta, vai ser uma luz muito chapada. Se for cruzada, a gente já tem uma luz que pega mais o palco, né? Fica mais suave, tem mais dimensão. Então, geralmente a gente usa a luz frontal e o contraluz, sempre pensando no mesmo ângulo, né? Porque tem essa questão também do ângulo onde está o meu refletor. Eu posso estar com uma luz cruzada a 90 graus, a 45 graus, enfim, vai de acordo com o que eu quero. E geralmente o contraluz e a luz frontal estão no mesmo ângulo, que é para ter esse rebate da luz, tá? Nós temos a luz lateral, então a luz que vem dos lados do palco, geralmente ali pelas coxias, e pega a lateral do ator, né? E forma essa questão do fundo, meio e frente. A luz lateral, ela atravessa o palco de um lado para o outro, formando corredores. Então, eu posso ter um corredor lá no fundo, lá no meio, lá na frente, né? E ela pode vir tanto de baixo, como ali no plano médio, como também no plano alto. Então, eu posso trabalhar a questão da altura com a minha luz lateral. Geralmente, a luz lateral é feita por aqueles pirulitos, mas aí depois vocês vão ver no outro vídeo, já querendo adiantar. E aí vai formar corredores. Eu posso ligar nos 3 planos, né, no alto, médio e baixo, e ter um corredor, né, como se fosse uma parede de luz. Ou eu posso ligar de acordo com onde eu quero iluminar. Eu quero iluminar só o chão e o corpo do ator. Não, eu quero iluminar só em cima. Enfim, há muitas possibilidades, tá? Nós temos a luz a pino, que é uma luz que vem de cima, direto para a cabeça do ator, em direção ao chão, tá? Então, vai iluminar o ator de cima mesmo, vai iluminar aqui a cabeça dele para baixo. A luz a pino, ela lembra muito a luz do meio-dia, então aquela luz que o pessoal utilizava muito na Idade Média, né? Esperar o sol estar a pino para Jesus sair da igreja e começar o espetáculo, né, religioso, enfim, e dá um bom contorno no corpo do ator,
mas as suas expressões do rosto e dos olhos desaparecem. Fica um pouco escuro essa parte do olho, tá? É útil para destacar elementos cênicos e o próprio ator. Geralmente a luz a pino, ela acontece para enfatizar um momento do personagem, um momento de uma apresentação de dança, enfim. É aquele momento que o ator vai dar um solilóquio, sabe? Que vai dar uma quebra, vai conversar com o público. Geralmente é para isso que a gente utiliza a luz a pino, ok? Nós temos a ribalta, que é uma luz que vem do chão do palco, da frente mesmo, né? Pra cima, iluminando os atores. Pode ser feito por lâmpadas ou com os refletores mesmo. Geralmente fica escondido do público essas luzes ribaltas e traz um efeito melodramático, né? Porque criam sombras enormes, né? Uma sombra muito grande mesmo, e dependendo de quantos refletores a gente tem no chão, a gente pode ter uma sombra, 2, 3, 4, quanto mais refletores, né? E dependendo da direção onde eles estão, mais sombra a gente tem. Quem fez aula lá no DP sabe que a gente utiliza muito essa luz ribalta, né? Porque é colocar o refletor no chão e iluminar, que é o que a gente tem. Então a luz ribalta é uma luz que a gente utiliza bastante. Nós temos o ciclorama, que é uma tela que fica lá no fundo do palco, então fica ali onde é a rotunda, e serve para dar a impressão de profundidade e de palco infinito para os espetáculos. A gente utilizou o ciclorama na Paixão de Cristo, quem já assistiu, aqueles telões, tem essa função de ciclorama, tem essa função de trazer profundidade, né, e um espaço mais infinito para a cena. O ciclorama permite também projeção de frente ou de trás, tá? Pode ser feito de tecido, de plástico ou de algum material translúcido. O ciclorama é meio raro a gente ver algum espetáculo que tenha ciclorama. Geralmente tem um ciclorama mais improvisado. Então, por exemplo, no meu espetáculo eu vou fazer uma projeção. Para eu fazer uma projeção, não tem como eu fazer na cortina preta. Então, pode ser que eu acabe colocando algum material, né? Um pano, um outro tipo de material para tampar um espaço do meu palco, né? Geralmente tem que ser branco para ter uma projeção. E aí também tem esse efeito parecido com o ciclorama. Mas eu só vi mesmo o ciclorama assim, pensando nessas telas e tudo mais na Paixão de Cristo. Não assisti nenhum outro espetáculo que tivesse esse efeito de ciclorama. No 7 Doses de Insanidade, né? Não sei se algum de vocês já assistiu. A gente tentou fazer um esquema de ciclorama, mas mais por questão das projeções, porque a gente precisava de projeções. Então, só pra vocês terem uma ideia, e foi o ciclorama improvisado que a gente fez ali, né? Alternativo mesmo. E nós temos a luz com direção específica, com foco, tá? Que é uma luz que ela vai direto, né? É um canhão de luz que aponta diretamente para onde quiser, para o ator, para o objeto. Essa luz ela é diretamente apontada para uma determinada área do palco, projetando faixas, né, abertas ou fechadas. Porque geralmente nesses canhões de luz a gente tem um aparelhinho, ó, uma partezinha, né, que é um botão, não é um botãozinho, uma alavanquinha assim que a gente deixa com mais, abre o foco ou diminui o foco. Mas isso vocês vão ver mais pra frente também, tá? Bom, como vocês puderam ver, tá? Essas são algumas das classificações de como utilizar, né, as luzes, dependendo, né, do movimento, do lugar onde o refletor está. É muito legal estudar essas posições, né, dos refletores, porque faz toda a diferença. E com isso a gente consegue transformar totalmente o palco, consegue transformar totalmente a atuação ali, né, de não ser uma coisa só, o trabalho ser todo do ator, a gente pode chegar no público trabalhando com essa luz também. Então é muito importante pensar que tipo de luz vocês vão utilizar, por quê,
pensar nessas áreas do palco. Eu acredito que essa é uma das aulas mais importantes, assim, né, pra gente ter uma noção mesmo de como trabalhar. Pensando no espetáculo que vai ser mais profissional. Pensando eu operando uma mesa de luz, né, eu operando ali os refletores. Então é muito importante pensar nisso, né, e trabalhar de uma forma dinâmica, de uma forma diferente, fugir do que geralmente as pessoas fazem. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, se ficou alguma coisa faltando, vocês podem me falar que eu faço um outro vídeo, ou então eu respondo no privado, enfim. Qualquer dúvida pode entrar em contato mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar dos tipos de refletores, também é bem legal, tá? Então, se não assistiu os outros vídeos, assista. Curta esse vídeo, compartilha no seu stories, no seu feed, manda para algum amigo, aquele amigo que gosta de mexer com iluminação, aquele amigo que quer começar a mexer com iluminação. Esse vídeo é bem importante, tá? Para ter essas noções, para começar a pensar numa criação de mapa de luz. Então, deixa esse videozinho aqui nos favoritos, porque vocês vão ver que vão precisar dele mais pra frente, tá? Principalmente vendo esses exemplos, né, das fotinhos que eu mostrei e tudo mais. Agradeço demais quem tá assistindo, quem tá compartilhando, quem tá, né, fazendo parte dessa oficina comigo. Então, obrigada de verdade, tá, gente? É isso por hoje. Beijinho e tchau, tchau.